E aí, pessoal? Eu sou o Levi de Souza, esse é o meu canal, o Vida Teológica, e ele pode ser um pouco seu também, principalmente se você se inscrever, mas também se você curtir e compartilhar esse vídeo. Mas vamos partir direto para o assunto. Hoje nós veremos as funções e as divisões da teologia. E eu preciso explicar que nós estamos falando no sentido acadêmico do estudo da teologia. E nesse sentido, o teólogo, ele não tem apenas a grande responsabilidade de ter uma boa relação e uma boa interpretação do texto bíblico, mas o teólogo também tem a necessidade de ter um conhecimento interdisciplinar de matérias como filosofia, sociologia, antropologia e história, assuntos que nós já discutimos e fatos que nós já apresentamos. O teólogo não pode ter um estudo isolado, ele precisa ter conhecimento interdisciplinar. Então, também devido à demanda de cuidado pastoral, o teólogo também precisa de conhecimento na área de psicologia, para que ele possa atender e também entender melhor as necessidades emocionais das pessoas ou as necessidades emocionais de seus fiéis. Então, o teólogo, ele tem a difícil missão de conciliar os seus dogmas pessoais de fé com conhecimentos acadêmicos de teologia e as áreas interdisciplinares de estudo. Então, o teólogo, quando ele está exercendo a função dele, quando ele está produzindo uma pesquisa teológica, quando ele está exercendo a docência teológica, o teólogo precisa saber que acima dos seus dogmas pessoais de fé existe conhecimento acadêmico da teologia. E no momento em que ele está exercendo a sua função, seja de pesquisa, de reflexão ou de docência, ele precisa entender que o conhecimento acadêmico da teologia está acima do seu dogma de fé. Talvez o seu dogma de fé também esteja de acordo com o conhecimento acadêmico de certa área, de certa doutrina, de certo texto, de certa época da teologia, mas talvez não esteja. E ele precisa ter maturidade e ele precisa ter seriedade para saber que mais importante do que o dogma pessoal da fé dele é a genuína apresentação, é uma boa interpretação de verdades bíblicas e teológicas. Então, seja interpretando a Bíblia, seja falando de temas ou de doutrinas da teologia, ou de narrando fatos históricos da história da igreja, ele precisa ter a seriedade de não fingir, de não maquiar, de não enganar, mas de ser o mais fiel possível e o mais rigoroso possível com a verdade. Então, já tendo em vista a função da teologia e as responsabilidades de um teólogo, nós partimos para um aprofundamento, a função essencial da teologia. O teólogo é alguém que pensa sobre Deus, alguém que pensa sobre a realidade e alguém que pensa sobre o ser humano, mas a partir de uma perspectiva de fé. E no caso da teologia cristã, a grande fonte dessa perspectiva de fé é o texto bíblico. O teólogo tem o texto bíblico como seu formador de verdade, de doutrina e de prática. Então, o estudo da teologia, ele não deve ser feito de forma isolada, como nós já falamos, mas acompanhado de interdisciplinaridade. O estudo dessas outras matérias é essencial para que se tenha um conhecimento mais abrangente da realidade e um conhecimento também mais profundo da mesma. Então, tendo esses outros conhecimentos dessas outras áreas, como nós já falamos, o teólogo pode abranger e vai abranger o seu conhecimento acerca da realidade, mas também vai aprofundar o conhecimento dele, para que ele possa ter uma visão mais completa e uma visão mais profunda da própria teologia,
mas através dessas outras áreas, através dessas outras perspectivas ou outras abordagens acerca da realidade do mundo. O estudo da teologia deve ser realizado com maturidade, para que se entenda que o significado real de um texto está acima de possíveis crenças pessoais, e seriedade para realizar uma interpretação sólida e congruente com o texto bíblico, como nós já temos falado, inclusive. Então, sabendo que o teólogo pensa a partir de uma perspectiva de fé, sabendo que o teólogo precisa de um conhecimento interdisciplinar e sabendo que é preciso maturidade e seriedade para o estudo e para a produção teológica, nós podemos partir para o próximo ponto e entender melhor como funciona a teologia e como a teologia é dividida. Então, para um maior entendimento dessa totalidade da teologia, nós precisamos entender suas partes, que juntas formarão o todo do que é a teologia e do que ela se propõe a estudar. Então, como já está aí, o primeiro tema ou a primeira divisão da teologia que nós estudaremos é a teologia bíblica. Então, a teologia bíblica, ela estuda o texto bíblico, mas através de uma interpretação do próprio texto, especialmente em seu idioma original, já que o texto bíblico foi escrito no Antigo Testamento, principalmente em hebraico, mas alguns capítulos de Daniel em aramaico e o Novo Testamento em grego, nós precisamos estudar o texto bíblico, em teologia bíblica, nós estudamos o texto bíblico em seu original, em seu idioma originalmente escrito. Mas nós também realizamos essa interpretação dentro do seu próprio contexto, dentro do contexto histórico, do século daquele texto bíblico, daquela época bíblica, dentro do seu contexto literário, se é um livro de poesia, se é um livro de história, se é um evangelho, se é uma linguagem literária apocalíptica, dentro de seu sentido literário e também dentro do sentido religioso daquela época. Como funcionava a religião judaica no tempo de Jesus? Qual a diferença da religião judaica do Segundo Templo para a religião judaica arcaica? Entendem? Então, nós precisamos estudar o texto bíblico a partir do seu texto, a partir da gramática do seu texto, a partir das verdades escritas ali gramaticalmente, mas dentro do seu contexto. E o nome que se dá a esse processo é a exegese, que literalmente significa tirar para fora. Nesse sentido, extrair o verdadeiro sentido do texto. Não extrair o que você quer do texto, ou o que você espera do texto, mas extrair do texto o que ele de fato está falando. E essa atividade é uma atividade que precisa de muita maturidade e de muita seriedade, porque é muito fácil impor a minha perspectiva, é muito fácil impor a nossa perspectiva a um texto bíblico e dar a essa perspectiva do texto bíblico como se fosse a verdade, sem entender o que o próprio texto bíblico quer falar e o que o contexto daquela época representava. Falando mais sobre a exegese, hoje em dia a grande maioria dos teólogos e das denominações cristãs tem uma concepção sobre as crenças teológicas de que as interpretações radicais, as interpretações basicamente extremistas de um texto bíblico ou de uma verdade bíblica, esse tipo de interpretação, que também pode ser chamada, que também é chamada de uma interpretação fundamentalista, esse tipo de interpretação é errada.
Então, a grande maioria dos teólogos e das denominações entendem que crenças extremistas, crenças radicais, ou seja, crenças fundamentalistas, estão erradas. E isso toca naquele ponto que nós já falamos. O texto bíblico está, de certa forma, distante de nós. Nós estamos no Ocidente. O texto bíblico foi escrito no Oriente, há milhares de anos atrás, por pessoas de culturas diferentes. Então, isso não significa que se o texto está falando alguma coisa e é claramente aquilo que o texto está falando, é claramente aquilo que o texto está ordenando, não significa que você vai ignorar porque ele foi escrito em outro tempo. Não é isso. Mas é preciso entender o que aquela verdade significava de fato. E quando você tem uma interpretação radical, você pega a sua interpretação e você coloca ela como se fosse a verdade única, a verdade suprema e que todos os outros que pensam diferentes de você estão errados, porque é claro por uma hermenêutica simples de que o texto quer falar isso e não essas outras opções. Quando você tem esse tipo de visão fundamentalista, você pode até acertar em alguns pontos do que você está falando, mas você exclui o diálogo, você exclui o pensamento teológico, você exclui o desenvolvimento teológico e ainda tem uma grande chance de você estar errado, porque o texto bíblico é a verdade, mas nós não somos a verdade. Então não se pode assumir que a sua interpretação daquele texto bíblico importante e relevante para a sociedade, aquela interpretação é a única certa e todas as outras diferentes estão erradas. Fazendo isso, se mostra uma arrogância teológica, uma falta de maturidade e uma falta de conhecimento da própria história da teologia. Mas então, partindo para o próximo ponto, a teologia sistemática. Ela estuda a doutrina cristã, de forma organizada e coerente. Ela integra as verdades da Bíblia em um sistema lógico e consistente. A teologia sistemática busca compreender e explicar a fé cristã de forma clara e de forma sistemática, considerando a totalidade da revelação divina. O processo da construção da teologia sistemática envolve a análise, envolve o estudo e envolve a síntese, a união de doutrinas bíblicas, levando em consideração, primeiramente, o texto bíblico, mas dialogando com a história da teologia, com a história do cristianismo, com a filosofia e com a cultura. Não é que ela vai se moldar, não é que ela vai negar verdades, mas ela vai conhecer a história da teologia, ela vai conhecer a história da igreja, ela vai conhecer a filosofia e a cultura profundamente, e a partir desse conhecimento da realidade, ela vai colocar um conhecimento teológico, não diferente, não um conhecimento acovardado da teologia, mas um conhecimento maduro e um conhecimento genuíno da teologia, não algo quase fantasioso, um quesito de realidade. Sobre a teologia sistemática, hoje em dia, a grande maioria dos teólogos considera fundamental uma abordagem equilibrada na teologia sistemática, que evite interpretações extremas ou reducionistas e que busque integrar a fé com a razão e a vivência cotidiana das pessoas. Então, a teologia sistemática, assim como qualquer outra área da teologia, pode se tornar um problema. A teologia bíblica pode se tornar um problema porque você pode querer fragmentar demais as verdades bíblicas. Você pode querer colocar muito esse autor ou esse gênero
textual não fala sobre esse assunto, esse aqui já fala sobre aquele assunto, então você pode ter um conhecimento mais repartido e não uno, como a teologia realmente é, como a Bíblia realmente é. Já na teologia sistemática você tem um problema oposto. Na teologia sistemática, o problema é de você criar interpretações extremas acerca de algo, ou reducionistas. Um problema é você criar uma frase de efeito que você acha que é verdade, porque você fez uma sistematização de verdades bíblicas, só que, fazendo isso, você não vai estar expondo os seus pressupostos para aquela crença. Você só vai soltar uma verdade solta, mas sem contextualização, sem argumentação e de forma reducionista, de forma que pode estar errada. Então, a teologia bíblica precisa ter cuidado para ter uma unidade na escritura, e a teologia sistemática precisa ter cuidado para não tentar criar um sistema muito lógico e um sistema muito perfeito, porque existem diferenças de ênfases nos textos bíblicos, existem diferentes vozes no texto bíblico. Então a teologia sistemática não pode querer reduzir essas vozes e tornar como se fosse uma única voz que fala igual por todo o texto bíblico, quando não é. O texto bíblico tem formas diferentes de contar as verdades. A poesia é diferente dentro do próprio Salmos, dentro do próprio livro de Salmos. Por exemplo, os evangelhos têm uma didática, têm uma forma diferente das cartas de Paulo. Então é preciso ter cuidado para não simplificar demais a teologia. Na teologia sistemática, e um cuidado para não tornar separado demais as verdades bíblicas na teologia bíblica. Mas também, teologia sistemática integra fé e razão. Então, a teologia sistemática é fundamental para a formação teológica e para uma completa compreensão da fé cristã. Então, tendo uma abordagem equilibrada da teologia, de forma que você não vai estar buscando sistematizações extremas ou sistematizações que simplificam demais, que reduzem demais, que são reducionistas, tendo uma abordagem equilibrada da teologia. Você vai ter algo fundamental para a sua formação teológica e você vai ter uma compreensão completa da fé cristã. Então nós temos a análise e a síntese de doutrinas bíblicas na teologia. Nós temos um diálogo com a história, um diálogo com a filosofia, um diálogo com a cultura na teologia bíblica de forma muito mais acentuada. A teologia sistemática é construída dessa forma. São verdades bíblicas transformadas em doutrinas, mas estando muito bem cientes da cultura, da filosofia e da história, não produzindo um conhecimento fanático, um conhecimento fora da realidade, mas um conhecimento embasado na realidade. Agora, na teologia histórica, ela estuda a evolução e o desenvolvimento da teologia cristã ao longo da história. A teologia histórica vai analisar como as doutrinas e as práticas cristãs foram entendidas e aplicadas em diferentes contextos da história. Ela busca entender como a fé cristã foi passada e interpretada ao longo dos séculos, considerando a influência de fatores como a cultura, a política e a filosofia. Esse processo de construção da teologia sistemática envolve a análise de fontes históricas como textos patrísticos, como concílios ecumênicos, como documentos da Reforma Protestante. E sobre a teologia histórica, hoje em dia, mais uma vez, a grande maioria das denominações cristãs considera importante que se tenha uma abordagem que busque entender a complexidade e a riqueza da tradição cristã, evitando simplificações e evitando anacronismo.
Então, nós vemos esse problema na teologia histórica. Não é um problema em si da teologia histórica, mas é uma ênfase errada. Assim como tornar a verdade bíblica muito repartida é um problema na teologia bíblica, assim como tornar a verdade bíblica muito reducionista na teologia sistemática, assim como tornar a história da igreja em algo sem abranger a complexidade e a riqueza de tradições da história cristã também é um problema. Mas, claro, a teologia histórica também tem um papel fundamental para a formação teológica e para a compreensão, para o entendimento da fé cristã no seu contexto histórico e para o conhecimento da riquíssima tradição cristã que nós temos de séculos e séculos. Partindo para o nosso último ponto, nossa última divisão da teologia é a teologia prática. Essa teologia, essa abordagem da teologia, busca entender e revelar os padrões éticos, os padrões do correto comportamento, do correto jeito de viver, aplicados em comunidades cristãs, aplicando essas práticas com os valores de uma moralidade cristã presente no texto bíblico. A teologia prática se concentra em como a fé cristã deve ser vivida e aplicada na prática, considerando as necessidades e os desafios das comunidades cristãs. Esse processo da construção da teologia prática envolve a análise da Bíblia, primeiramente, mas também envolve um estudo da história da igreja e também envolve o conhecimento da experiência cotidiana da sociedade, buscando assim encontrar soluções práticas para os desafios da vida cristã. Na teologia prática, é fundamental uma abordagem que integre a teoria e a prática, buscando aplicar a fé cristã de forma relevante e eficaz nas comunidades e na sociedade. Então, agora nós temos também uma ênfase que precisa ser dada à teologia prática. A teologia prática pode acabar se enchendo de mais de teoria do que explicar como viver de acordo com a ética, de acordo com a moralidade cristã. E ele também pode acabar, a teologia prática também pode acabar faltando em fundamentação teológica, faltando em fundamentação histórica. Então, todas essas teologias precisam ter suas ênfases corretas, precisam ter abordagens equilibradas de seu próprio estudo, de seu próprio campo de atuação. Então, resumindo cada teologia numa frase curta, a teologia bíblica, na verdade, tem mais um. Na verdade, tem mais um slide. Mas como nós já dizemos, existe a análise da Bíblia, mas o conhecimento da história da igreja e um conhecimento da experiência humana. Creio que não tenha muito mais coisa para se falar sobre isso agora. Mas a teologia prática vai partir do conhecimento do texto bíblico e precisa, porque é de lá que vai tirar a noção, o senso de uma moralidade cristã, mas também precisa conhecer o que já foi feito na história da igreja, os erros e os acertos feitos durante a história. Mas, claro, ela também precisa refletir sobre a condição humana e a sua necessidade atual. Então, ela precisa refletir sobre a condição atual e sobre as necessidades do ser humano. Mas então, resumindo cada área da teologia em uma frase, eu diria o seguinte, e de forma muito básica: a teologia bíblica, ela estuda textos bíblicos. É basicamente isso. Ela vai estudar personagens, ela vai estudar livros, mas tudo isso através dos textos da Bíblia. Então, a teologia bíblica estuda textos bíblicos. A teologia sistemática
estuda as doutrinas da fé cristã que estão na Bíblia em diálogo com a história e com a realidade. Então, a teologia sistemática estuda as doutrinas da fé cristã. Já a teologia histórica basicamente estuda a história da igreja e a história das doutrinas cristãs e do seu desenvolvimento. E por fim, a teologia prática estuda o que deve ser feito dentro de um paradigma cristão. Basicamente isso. Teologia bíblica estuda textos bíblicos. A teologia sistemática estuda doutrinas da fé cristã. A teologia histórica estuda a história da igreja e das doutrinas. E a teologia prática estuda o correto proceder, ou a correta atitude e as corretas intenções que um cristão e que a sociedade cristã precisa e deve ter. Então, esse vídeo acabou sendo mais longo do que eu imaginava, mas eu não vou editar, eu não vou cortar o vídeo, porque isso aqui vai servir para alguém, isso aqui vai servir para quem está querendo se aprofundar no conhecimento teológico, e isso aqui vai servir para mim também como forma de revisão do conteúdo estudado nessa matéria, e é preciso ter esse conhecimento, porque tudo que nós vamos ver no futuro está embasado nesse início. A clareza para se entender o que vai ter nas próximas aulas e nas próximas matérias, nos próximos cursos, sem entender o que é a diferença da teologia bíblica da teologia sistemática, não é fácil, não é congruente. Então é preciso ter essa parte bem fixa, é preciso ter essa parte bem consolidada, porque é diante desses pressupostos que nós vamos estar construindo todo o conhecimento daqui para frente. Então, esse foi o vídeo, esse foi o vídeo sobre as funções e as divisões da teologia, e muito em breve, ainda nessa semana, nós teremos outro vídeo. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus e até a próxima.